perceba sua riqueza interior. Diga conscientemente: tenho um tesouro dentro de mim. Ele é inesgotável. Sinto-o. E não vacile nessa crença, pois você se torna aquilo que vê em si mesmo. Você se deprime ao se imaginar pobre, sem qualidades, sem rumo, e se alegra ao se perceber com capacidades, energias e esperanças. Reconheça-se em progresso, em paz, feliz, e assim será. Você notará, quando você sente um tesouro dentro de si, rico já está. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia que se levanta no horizonte das nossas vidas. Que possamos levantar hoje com a firmeza e com a constância do nosso querido apóstolo Paulo quando se dirigiu aos Coríntios, na primeira epístola, quando disse: meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. Portanto, queridos amigos, se nós nos propomos a seguir o Cristo, se nós já conhecemos os benefícios de seguirmos o Cristo, se nós já nos consideramos colaboradores da sua obra, avancemos na tarefa confiada a cada um de nós, no trato com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, e o nosso dia será abençoado pelo nosso Pai, que tudo vê e que tudo sabe. Que assim seja. Hoje, então, abordaremos o seguinte tema. Todos conhecemos pessoas que não progridem por falta de ação. Elas podem provocar grandes sofrimentos a si mesmas por causa disso. Sabem ter que fazer algo, mas não encontram forças para começar. Apresentam várias desculpas para continuar na inércia. Ora é por falta disso, ora é por falta daquilo. E o tempo vai passando e tudo continua igual. Essas pessoas sofrem muitos danos. Fossilizam a mente, o corpo, o coração. E como o progresso é lei da vida, no futuro terão que fazer o que não fizeram agora, com dores e dificuldades talvez. Por isso, fortaleça-se e haja. Na hora certa, tome fôlego e adquira forças para planejar com energia e bem executar. Não se esqueça disso. Não é pelo orgulho, pela vaidade, pela imposição que se consegue uma vitória verdadeira. É pelo pensamento equilibrado, pelo estabelecimento de boas metas, pela gratidão por ideias valiosas, pelas intuições e principalmente pelas atitudes corretas. Seja feliz. Como? Agindo. Mas antes da ação, é bom pensar em Deus. Portanto, está a nossa lição de hoje. E acreditar muito nas intuições.
porque dizem que todos são médiuns, e a grande mediunidade hoje é a mediunidade intuitiva, que nós muitas vezes não sabemos usar. Jussi Severo, o que encontraste no Evangelho sobre este assunto? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos. Mais uma vez, nós podemos enquadrar, se assim se pode se pronunciar, este ensinamento no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, porque no discorrer da reflexão que o Antônio narrou para nós, está claro a necessidade da nossa opção pelas coisas do Pai. Está claro a nossa necessidade de aproveitarmos a parábola dos talentos, as nossas capacidades, as nossas atitudes, o desenvolvimento das nossas virtudes. E está claro também a necessidade de nós sabermos o que é verdadeiro e importante na nossa vida e o que nós devemos eleger como nossa tarefa primordial e aquilo que nós devemos deixar de lado, porque se trata de instrumentos de análise dentro da lei de dualidade que nós estamos inseridos. E fala nesta programação da ação. Manda-nos agir. O que seria, portanto, esta ação? Seria não ficarmos inertes com aquilo que acontece no dia a dia, simplesmente deixar acontecer? Ou fazer o seu próprio caminho, procurando aquilo que o Jussi falava, sempre na lei maior, que é a lei que está incrustada na nossa mente, muitas vezes em estado latente, mas pronta para que possa ser acordada e ser posta, portanto, na sua vigília maior em ação. Neste capítulo das escolhas corretas que nós temos que fazer na vida em nosso próprio benefício, tem uma passagem evangélica em que, chegando um cidadão a Jesus, lhe perguntou: Bom mestre, que obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Esta é a pergunta que nós fazemos. Que obras devemos fazer para termos êxito na nossa tarefa evolutiva, para também alcançarmos a vida eterna? E Jesus respondeu: Não cometas homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, não desonrará teu pai e tua mãe, amará teu próximo como a ti mesmo. Jesus fez uma exortação dos 10 mandamentos. Então nós temos um norte de como nós devemos nos comportar se nós queremos atingir as metas às quais somos submetidos. Mais adiante neste ensinamento, nós temos a parábola dos talentos, onde um senhor, distribui aos seus servos 5 talentos para um, 4 talentos para outro, 3 talentos para outro e 1 talento para outro, que significa a fortuna que cada um recebeu para que possa com ela desenvolver a sua vida, fazer frutificar esses talentos que recebeu e depois prestar contas ao Senhor. A nossa vida, ela é contextualizada da mesma forma. Cada um de nós recebeu os seus talentos. Nós recebemos a família que nós desejamos ou que nós merecíamos, nós recebemos a saúde, nós recebemos as aptidões profissionais e nós temos que desenvolver isso
dentro das leis de Deus em favor do nosso próprio benefício. Portanto, não ficar na inércia, né? Porque senão os talentos são enterrados, não são desenvolvidos. E todos nós temos esses talentos. Não tem uma criatura na terra que Deus não distribuiu talentos. Tendo este senhor que distribuiu os talentos uma fama de ser bastante austero naquilo que ele entendia como certo, o servo que recebeu um talento somente, com medo do seu mestre, do seu senhor, enterrou o talento. Não produziu nada com o seu talento. E ao final do prazo que foi concedido, quando todos os outros multiplicaram os talentos que receberam, ele entregou o talento único que tinha recebido e disse ao Senhor que, por receio do seu julgamento, não ousou trabalhar o talento que lhe foi atribuído e lhe devolve da mesma forma. O Senhor lhe chamou de servo infiel, né? Então nós não temos o direito de enterrar os nossos talentos, amigo Antônio. Seja qual for a distribuição a qual nós tivemos justiça, nós devemos desenvolvê-lo. E nenhum de nós está incapacitado de desenvolver os seus talentos. Mas como, por exemplo, o talento que nós podemos transferir para a palavra caridade? Como fazer a caridade se eu não tenho nada, se eu sou um pobre, meu salário mal dá para pagar as despesas da casa, do estudo dos filhos, enfim, do dia a dia da nossa vida? Como desenvolver esse talento que Deus me deu, que é alguma coisa a mais em cima disso? Se o meu coração está preenchido de boa vontade, se eu tenho em mim a bondade e tenho esta informação equivocada, eu procuro me informar com os meus pares que eu entendo que saibam um pouco mais do que eu sobre como desenvolver esta atitude de caridade, e eu receberei como resposta que a caridade não se faz só com bens materiais, que a caridade pode ser moral, e a caridade moral está ao alcance de qualquer ser humano habitante do círculo terreno, porque representa um sorriso, um abraço, um conselho, um silêncio no momento do ataque intempestivo de algum irmão de caminhada em desequilíbrio. Estaremos fazendo caridade. E esse é o tesouro, este é o talento que Deus deixou para nós e que qualquer um de nós pode fazer. Do mais pobre ao mais rico, e principalmente aquele mais pobre. O mais rico tem a possibilidade de doar o que ele tem de sobra e até a parte material. Mas o pobre tem o poder, e esse ele pode, às vezes ele tem mais poder que o rico, de doar isso que se falava agora. O sorriso, o abraço, a palavra, o silêncio na hora do silêncio. O silêncio é os ataques vis que são colocados por aí afora. E como tem ataques agora nas redes sociais, então um ataque atrás do outro. Há pessoas, porque ela tem uma ideia diferente, elas são atacadas sobremaneira fortemente. Então não escondamos, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, em Lucas 12:34. Vejam bem, e muitos de nós passamos uma vida toda em sofrimento, em angústia, procurando tesouros fora do nosso coração, lutando, sofrendo, para ameliar, para ter, para possuir. Nada disso fica no nosso coração. O que fica no coração é o aprendizado das virtudes que nós devemos elencar como prioridades. Fica no nosso coração o bom ânimo,
fica no nosso coração esse silêncio que representa aquilo que nós chamamos de indulgência para com os defeitos alheios. Fica no nosso coração aquele sentimento de bondade que nós temos com os nossos irmãos de caminhada, que às vezes precisam de um ombro para chorar, de um ouvido para ouvir, de um sorriso, de um acompanhamento no momento em que a sua saúde está debilitada, de um abraço, quando o coração toca no coração do outro e esta energia se transfere, trazendo grandes benefícios no campo vibratório. Ninguém está alijado de fazer caridade porque não tem bens materiais. Aliás, em relação aos bens materiais, se nós dividíssemos um pouco melhor as riquezas que o planeta apresenta, nós já não veríamos tantas agruras e tanto sofrimento daqueles que nada têm, porque os que muito têm ficariam ainda muito bem sem a necessidade desses reflexos, dessas consequências dessa desigualdade que nós vivemos hoje na Terra. Portanto, que esse tic-tac, o bate-bate que ouvimos do nosso coração, é só nós colocarmos a mão sobre ele, que ele seja de ação para o amor e para o bem. Que ouçamos ao nosso cérebro, que ele possa ouvir o coração, de verdade. Essa é a grande lei. Essa é a grande lei. E ouvir um pouquinho, ficar em silêncio e ouvir o seu toque-toque, o seu tic-tac. Ouvir a própria ação que o coração emana. E esse cérebro irá funcionar de uma outra forma. Não com aquela forma que se diz da inteligência da resposta imediata, mas da inteligência daquele que tem mais e que vai dar para quem tem menos. Quem tem mais inteligência, nessa inteligência ele vai ter mais amor, ele vai ter mais paz, ele vai ter mais paciência, ele vai ter mais humildade. Sei que não sei nada. Quando nós entendemos e procuramos aproveitar os talentos que recebemos, da forma que recebemos, quando nós nos instruímos para que compreendamos e compreendendo, praticamos a multiplicação dos nossos talentos, que são infinitos os nossos talentos, nós apaziguamos o nosso coração. Independente de condição social, independente do meio que vive, da posse que tem, da intelectualidade que apresenta. É o coração que vai determinar o quanto energético que nós estamos produzindo com os talentos que nós recebemos. Sermos pessoas boas, de bom trato, de bom costume, trabalhando o exercício do amor, porque nós queremos também sermos amados, trabalhando o exercício do perdão, porque nós também queremos sermos perdoados, trabalhando o exercício da compreensão, porque nós também queremos ser compreendidos, e estaremos produzindo uma lavoura farta, em alimento rico de natureza espiritual, que vai encher o nosso coração de ventura, e quando sairmos desta prova terrena, voltaremos com a nossa mala preenchida de volta à pátria espiritual. Esse é o dever de todo cristão. Não são poucos, são muitos cristãos, de todas as religiões. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quem disse isso foi Pedro, 2,15. À medida que o Espírito avulta em conhecimento,
mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Perdendo tempo da oportunidade da nossa multiplicação dos nossos talentos. Muitas vezes, em muitas oportunidades, por muitos momentos nós nos deixamos envolver por essa situação. Mas muitas vezes nós somos o artífice dessa situação. Nós somos os proponentes dessa situação. E o que nós devemos compreender, e nós aqui, a partir do nosso querido irmão que trabalhava muito conosco, nos deixou a imagem dos ensinamentos de Paulo, nós, irmão Apolinário, nós estamos vislumbrando, exercitando a sabedoria deste irmão, deste apóstolo do Cristo, que foi apóstolo sem estar junto a ele no momento da sua peregrinação. Como nós hoje devemos ser. Como nós hoje devemos ser. Então ele dizia que nós somos cooperadores de Deus. Nós representamos a lavoura de Deus na edificação da sua obra. E quando nós entendemos isso dessa forma, nós simplificamos a nossa vida. Nós nos tornamos seres amáveis, dóceis, compreensivos. E aí nós, caminhando nos ensinamentos de Jesus, nós naturalmente estaremos compreendendo o Sermão da Montanha, amigo Antônio. Porque nesse exercício nós estaremos produzindo humildade, que é necessário, nós estaremos produzindo a resignação em razão das adversidades que se apresentam, e nós estaremos produzindo a mansidão dos nossos corações. Então estaremos prontos para o 4º degrau do sermão, que é a capacidade de sermos misericordiosos. A vida é um desafio no desabrochar dos talentos que recebemos. O apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. E quanto nós não imaginamos que ganhamos quando o silêncio é a nossa ferramenta no momento da dificuldade, do atrito, da provocação. É de enorme valia que nós possamos, como o Chico dizia, colocar a água na boca e deixar passar toda aquela fervura que talvez traria consequências inimagináveis se o retruque acontecesse. Ele está no dia a dia, né? Os retruques. Em casa, no casal, nos filhos, nos irmãos, na rua, no trânsito, o trânsito violento que se nos apresenta no dia a dia, no trabalho, onde o patrão e o empregado não se entendem e discutem por qualquer coisa, nos seus amigos, seus colegas de trabalho, enfim, em todos os lugares. Basta treinarmos para usarmos esta grande lei do Pai, fazer o bem através do silêncio, ouvindo a voz maior. Até porque nós, praticando o silêncio, estaremos diminuindo a fervura daquele momento e estaremos também respeitando o momento de desequilíbrio de quem está produzindo a fervura. Talvez não seja uma criatura má, talvez não seja uma criatura destruidora, está num momento difícil. Quantas atrocidades e tragédias são iniciadas pelo retruque, pela aquiescência, pela aceitação da ofensa recebida. Se o silêncio imperasse neste momento,
quantas dificuldades na terra nós teríamos evitado até hoje, amigo Antônio. É verdade. Estamos aí em cima do laço para encerrarmos o programa de hoje, agradecendo aos ouvintes que estão sempre conosco, e vamos mandar essa prece para todos eles, para aqueles que nós citamos os nomes seguidamente, normalmente, e aqueles outros também que nós não citamos. Dona Bromilda Quinac, Dona Maria de Lourdes, a Antoni, a Ângela, a Salete, a Ana Mantelli, a Maria Edi. E a Zoida, eu tive com a Zoida essa semana e quero mandar um beijo no teu coração, na tua luta, na tua fibra, nesta mulher guerreira que tu é. Que Deus te abençoe, querida irmã. Ao Amauri, ao Álvaro do Justiça Divina, a Carla Berni, ao Eliseu Scherer, ao Luiz Carlos Pauli, a todos os amigos ouvintes deste programa. Independente de serem espíritas, são cristãos, e vai o nosso abraço, nosso beijo no coração. Coloque as suas águas de frente aos rádios, que essa água seja abençoada em nome de Deus, em nome de Jesus. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito a majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, o santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.